Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma história do GC, vindo diretamente da Bíblia. Você lembra que desde o começo do ano a gente está vendo todas as histórias do Antigo Testamento, as histórias que são contadas antes de Jesus nascer, que falam desde quando Deus criou todas as coisas, o nosso mundo, criou a gente, como o pecado entrou no mundo e a gente se separou de Deus, e como Deus está criando um plano e um povo para poder restaurar e salvar a gente. Ele criou o povo de Israel, e a gente viu que esse povo finalmente chegou na terra prometida, e esse povo pediu um rei, que não foi como Deus queria, foi o rei Saul que só fez coisa ruim, e aí Deus escolheu um rei de acordo com o coração dele, que foi o rei Davi, o maior rei de todos os tempos. E Davi governou Israel por muito tempo, mas ficou velhinho e morreu. E aí o filho de Davi, o rei Salomão, começou a governar. E a gente viu que Deus se encontrou com Salomão e pediu para ele fazer um pedido. Deu para Salomão a chance dele realizar um desejo. E aí Salomão podia ter pedido poder, força, ele podia ter pedido exércitos, dinheiro, mas ele pediu sabedoria. E a gente viu semana passada que ele foi um rei tão sábio que pessoas do mundo inteiro vinham para conhecer a sabedoria do rei Salomão. E a gente viu como ele resolvia as coisas no reino. E hoje a gente vai ver mais um pedacinho da história de Salomão e do filho dele. Para começar, Salomão era muito sábio e ele decidiu começar a governar ali e fazer as coisas. Então ele governava as pessoas, governava os reinos, ia fazendo tudo. E aí ele decidiu fazer uma coisa que até então ninguém nunca tinha feito. Até a época de Salomão só existia um lugar para adorar a Deus, que era um lugar chamado tabernáculo. Tabernáculo era como se fosse uma tenda ou uma grande barraca de um acampamento, mas uma barraca grande, que o povo, toda vez que saía do lugar, pegava a tenda, desmontava e montava de novo em outro lugar. E aí Salomão falou assim: olha, já faz um tempo que a gente tá nessa terra, que a gente não vai mais se mudar, e lugar para adorar a Deus ainda é esse lugar que a gente chama de provisório, esse lugar que é com pano, eu quero fazer um templo para Deus, um lugar importante para Deus. Então Salomão derrubou o tabernáculo e mandou trazer do mundo inteiro as melhores madeiras, as melhores pedras preciosas para construir o templo para adorar a Deus. E como era um templo para adorar a Deus, não era para qualquer coisa, ele fez o melhor templo do mundo. Era um templo que o pai dele, o rei Davi, tinha desenhado para um dia construir para Deus. E aí o rei Salomão foi construindo esse templo, que aos poucos foi ficando bem bonito, com muito ouro, muita prata, as madeiras melhores que existiam no mundo. Só que para tudo isso chegar lá, para tudo isso acontecer, se você já ajudou seu pai ou sua mãe a fazer uma reforma, a pintar uma parede, a fazer alguma obra aí na sua casa, você deve saber que ele tem que comprar os materiais, não é verdade? E para construir esse templo, Salomão teve que comprar essas coisas, mandar trazer com dinheiro. E como que ele conseguia dinheiro? Ele pegou o povo dele e começou a cobrar impostos. Impostos é assim: cada pessoa da tribo ou do nosso país trabalha, e aí ele pega um pouquinho do dinheiro que ele ganhou com o trabalho dele e dá pro rei. E assim foi, eles foram entregando o dinheiro pro rei, e o rei ia comprando e trazendo as coisas para montar o templo de Deus. E aí finalmente Salomão construiu o primeiro templo. Naquela época o templo ficava em Jerusalém e só tinha um templo
no mundo inteiro. Não é que nem hoje, que cada pessoa pode ir em uma igreja diferente, porque existem muitas igrejas, muitos lugares para a gente adorar a Deus juntos. Naquela época era só num lugar e era em Jerusalém, e foi ali que Salomão construiu o templo. Mas, como todo ser humano, uma hora fica velhinho e aí Salomão morreu. E ficou muito velhinho e morreu. E aí um filho dele, chamado Roboão, começou a reinar em Israel. Agora um minutinho que eu vou arrumar tudo aqui, ó. Aê! Tudo pronto agora. Agora quem tá reinando é o filho de Salomão, o Roboão. E aí ele começou a reinar e fazer as mesmas coisas que o pai fazia. Governar o povo, decidir o que era certo, o que era errado, lutar nas guerras e manter a barreira do povo ali das cidades intactas para os inimigos não virem. Só que chegou uma hora que ele também cobrava impostos. E aí ele ouviu que o povo não estava gostando muito dessa coisa de ficar pagando impostos e ficar pagando impostos para o rei. E aí ele foi se consultar com os sábios da época. O rei tinha um grupo de sábios, de pessoas mais velhas, mais experientes, que aconselhavam o rei. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E aí Roboão foi se consultar com os sábios do reino, aquelas pessoas mais velhas, mais experientes, que tinham, cabeça boa, que obedeciam a Deus. E aí essas pessoas falaram assim: olha, Roboão, você está cobrando muito imposto e o povo está sofrendo para pagar esses impostos. Talvez fosse bom você baixar os impostos, diminuir a carga que você está colocando na vida de cada povo que está aqui. E aí Roboão voltou para o seu palácio e ficou ali pensando. Só que o Roboão tinha um monte de amigos da idade dele que gostavam de fazer bagunça, que gostavam de fazer um monte de coisa, que brincavam com ele, que se divertiam com ele, que faziam as festas com eles. E aí ele comentou com os amigos dele: e aí, amigos, o que vocês acham disso tudo? Do povo não gostar muito de mim, os sábios mandaram eu baixar o imposto, e vocês, o que vocês acham disso tudo? E aí os amigos assim: isso aí é bobeira, isso aí é besteira, olha só, você tem que mostrar que você é melhor do que seu pai, que você é mais poderoso que seu pai. Quer saber? Cobra mais impostos, faz o povo trabalhar mais, e assim eles vão ver que é você que manda. Pois é, de um lado, as pessoas experientes, que ouviam a voz de Deus, que davam sempre bons conselhos, e do outro, só os amigos de Roboão. Quem que vocês acham que Roboão ouviu? Pois é, ele não ouviu os sábios, ele ouviu os amigos. E aí as pessoas começaram a ter que trabalhar mais, a ter que dar mais dinheiro para Roboão, mais dinheiro, até que não tinha mais aonde dar dinheiro. E aí o povo decidiu chamar um cara chamado Jeroboão para ir lá e falar com o rei. E aí Jeroboão chegou lá e falou assim: Roboão, o povo não aguenta mais, eles precisam diminuir a carga, tá tudo muito pesado, ouve os sábios, diminui a nossa carga, vamos voltar a ser feliz, trabalhar o suficiente para todo mundo ser feliz, não tá dando. E o Roboão falou assim: não, eu vou mostrar que eu mando aqui. E aí Roboão continuou cobrando impostos altíssimos e o povo começou a ficar muito triste, mas tão triste e tão revoltado que o povo decidiu se separar de Roboão. E aí houve uma guerra e aí o povo se dividiu. De um lado, que foi chamado Reino do Sul, ficou Roboão, com só 2 tribos de Israel. Do outro lado foi o Reino do Norte, com 10 tribos, e Jeroboão se tornou o rei
do Reino do Norte. O Reino do Norte ficou conhecido como Israel e o Reino do Sul ficou conhecido como Judá. E aí Roboão ficou com um povo pequenininho e Jeroboão ficou com um povo grande. 10 tribos ao lado de Jeroboão no Reino do Norte, Israel, e só 2 tribos no Reino do Sul, o Reino de Judá, o reino do rei Roboão. Sabe, quando a gente não ouve o conselho dos nossos pais, das pessoas mais velhas, a gente pode fazer a mesma coisa que Roboão fez, tomar as decisões erradas. E aí a gente pode às vezes causar guerra, brigas, conflitos. A gente pode sair perdendo só porque não ouviu o conselho dos pais, dos avós, das pessoas mais velhas que nós. Eles, além de serem pessoas mais velhas que já viveram bastante e têm muita experiência, já caíram como a gente caiu, já brincaram como a gente brincou, já tiveram que tomar decisões difíceis como a gente tem que tomar. A gente pode ouvir deles e aprender com eles, com a experiência deles. Eles também são pessoas que, muitas vezes conhecem a Deus e são amigos de Deus também. E eles podem nos ajudar a dizer o que Deus quer pra gente. Aliás, Deus não mandou a gente honrar os mais velhos e principalmente obedecer e honrar os pais. E não foi isso que Roboão fez. E por isso o reino se dividiu. Nas próximas semanas a gente vai ver o que aconteceu nesses reinos, com eles divididos, agora povos separados. Será que foi fácil viver assim? Será que foi difícil? O que aconteceu com esse povo separado? Semana que vem a gente vai saber. Até lá, se preocupa em ouvir o conselho dos seus pais, das pessoas mais velhas que amam e obedecem a Deus, para você fazer aquilo que é justo, bom e correto e ser diferente do rei Roboão. Até mais, pessoal!